Bom, a questão aborda o tema da Grécia Antiga, a partir de um texto que analisa as condições específicas da polis espartana. Ela diz o seguinte: nenhuma outra cidade grega chegou a adquirir tanto poder militar e prestígio quanto Esparta, e nenhuma outra se tornou tantas vezes uma força de destruição e um obstáculo ao progresso cultural. Assim, o sistema político que Esparta ideou fez da palavra Esparta um sinônimo de rigorosa arregimentação militar. Então aí o texto deixa claro o quanto a questão militar era primordial para os espartanos. Continua o texto. Quando os ancestrais dos espartanos invadiram a Lacônia, que é a região da península do Peloponeso, onde fica Esparta, subjugaram os remanescentes dos pré-dórios nativos, que não haviam sido eliminados ou expulsos. Alguns desses povos conquistados foram reduzidos à condição abjeta de servos, chamados ilotas. E lembrando que a maioria da população que vivia em Esparta era formada por ilotas, ao passo que outros, denominados periecos, tiveram permissão de permanecer livres, mas foram excluídos da cidadania. Então, depois do texto, vamos ver o que a questão nos pede. A razão pela qual os espartanos desenvolveram um sistema militar peculiar se compreende pelo: letra A, agravamento das calamidades naturais como secas e tempestades típicas da região da Lacônia. Falso, porque não é esse o fator que levou os espartanos a se especializarem na questão militar. E lembrando que na região da Lacônia, comparando com o contexto grego, contexto geográfico, o solo era bastante rico para a agricultura. Letra C. Indisposição pela paz que marcaria as civilizações europeias existentes na Antiguidade Clássica. É claro que a história da Europa desde a Antiguidade Clássica é uma história de muitas guerras. Mas, em vários momentos, a sociedade europeia pensou em possibilidades de estabelecer a paz. Então, a letra C também se torna equivocada e também não é por isso que Esparta se especializou tanto na questão militar. D. Necessidade de enfrentarem inúmeros conflitos contra os persas, nas chamadas guerras médicas. Falso, porque antes das guerras médicas, Esparta já havia se especializado na questão militar. Letra E. Temor do avanço dos romanos e suas violentas centúrias, que realizavam a conquista das regiões do Mediterrâneo. Também falsa, porque muito antes da ascensão dos romanos, muito antes de Roma se transformar numa cidade com condições de conquistar áreas do Mediterrâneo, Esparta já tinha se especializado na questão militarista. Por isso que responde a questão é a letra B, que diz o seguinte: o cenário social no qual os cidadãos representavam uma pequena minoria que vivia entre povos conquistados. Exatamente. Em Esparta, os cidadãos representavam uma minoria. A maior parte da população espartana era formada pelos periecos e pelos ilotas. Por isso, os cidadãos tinham que ser soldados muito bem preparados e armados para reprimir qualquer revolta dos povos subjugados.